No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora. Hoje traz os seguintes assuntos. Crescem as queixas sobre empréstimos consignados não autorizados. Você vai saber nesta edição como se proteger destas tentativas de golpes. E ainda, luta contra a reforma administrativa continua, é fundamental derrubá-la. O presidente da CUT vai à Bahia para participar de ato em defesa da Petrobras, que completou 68 anos neste domingo. Rádio CUT, www.cut.org.br. Consignado, aquela modalidade de crédito em que as prestações são descontadas diretamente na folha de pagamento e de benefícios do INSS, tem dado dor de cabeça para muitos trabalhadores, aposentados e pensionistas. O volume de queixas sobre transações não autorizadas tem chamado a atenção de órgãos de defesa do consumidor que estão orientando os segurados sobre como se proteger contra esses golpes. E nós da CUT listamos algumas recomendações para que o consumidor, para que você se proteja. O Procon de São Paulo registrou até o mês de agosto de 2021 um aumento de 156% no número de reclamações relacionadas ao consignado. Foram 6.542 queixas contra 6.502 em todo o ano de 2020. De acordo com o Banco Central, somente no primeiro trimestre deste ano, 25,5% do total de queixas recebidas pela entidade foram sobre prestação inadequada de serviços ou informações sobre o crédito consignado. A maior parte das reclamações é sobre o consumidor não ter solicitado ou não ter autorizado o empréstimo e mesmo assim a transação ter sido efetuada. Há também um grande número de reclamações de instituições que não conseguiram resolver o problema após as reclamações. As prestações começam a ser debitadas e essa é a hora em que geralmente o trabalhador ou aposentado se dá conta de que foi vítima de uma prática abusiva por parte das instituições. Aí tem particularidades, né? Idosos são os alvos mais fáceis, as ligações indesejadas são constantes, aí você bloqueia o número e a instituição continua ligando porque ele liga de outro número, já que eles contratam centrais telefônicas com vários números. Em maio deste ano, o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, chegou a enviar um ofício ao INSS ressaltando a importância de regras e mecanismos que previnam fraudes e cobrando soluções do órgão, para que não haja o repasse de dados, principalmente a essas instituições, para que elas assediem, né, os clientes. Bom, para ter um mínimo de cuidado, então, a CUT orienta algumas ações, como evitar contratar empréstimos por telefone, não fornecer dados de nenhuma espécie para ninguém por telefone. Se for creditado algum valor na sua conta, tem que saber de onde vem, procurar o banco onde você vai devolver esse valor, bloquear o benefício inclusive no INSS para que esses tipos de empréstimos não sejam feitos, cadastrar o número de telefone que te perturba no site nãomeperturbe.com.br, fazer um boletim de ocorrência e também quem tem idosos em casas é sempre bom monitorar para que eles não sejam vítimas dessas ações. E sempre, qualquer irregularidade, acione o Procon na hora. Procure o Procon da sua cidade em todos os casos. Mobilização. Na Bahia, em Salvador, o presidente da CUT, Sérgio Nobre, participou de um ato nacional organizado pela categoria petroleira, a Federação Única dos Petroleiros, para marcar os 68 anos da Petrobras e a luta contra o processo de privatização da empresa. O ato também defendeu preços justos para os combustíveis e derivados, como gás de cozinha. Sérgio Nobre disse na Bahia que privatizar a Petrobras é um crime contra o Brasil e contra os brasileiros. São 68 anos de muita luta da classe trabalhadora, dos petroleiros e de muito sacrifício do povo brasileiro para fazer da Petrobras uma das maiores empresas públicas do mundo e o principal indutor de crescimento do país. No final do ato, botijões de gás foram vendidos a R$50. Mais uma ação da FUP, exemplo de várias outras, para provar que o preço praticado hoje, de mais de R$100 em muitos lugares, é injusto e precisa ser essa política revertida para que a população pague um preço justo pelo gás de cozinha. Nós vamos ouvir o Sérgio Nobre, presidente da CUT. Nós estamos aqui em Salvador, numa atividade muito importante da Federação Única dos Petroleiros, uma ação de solidariedade à população que está desempregada, que está sofrendo com a carestia, com a subida dos alimentos, com o preço do gás.
E os petroleiros estão aqui distribuindo o gás a preço justo, a R$50 para a população. E ao mesmo tempo debatendo com a população a situação do nosso país, a questão do desemprego, da carestia, a importância da Petrobras como uma empresa brasileira, instrumento de desenvolvimento do nosso país, e o quanto é importante a luta contra as privatizações e também os serviços públicos e a PEC 32. Está de parabéns os sindicatos dos petroleiros, e isso é para todas as categorias. Nós temos que ir para os bairros, conversar com a população mais pobre, porque de fato a situação na periferia de todas as cidades do país é dramática. E nesse momento, o papel dos dirigentes da CUT, dos sindicatos da CUT, não é só atuar no local de trabalho, mas é vir para o bairro e debater o que está acontecendo no país e chamar o povo para a luta, em especial a luta pelo fora Bolsonaro. E mais mobilização. PEC 32 da reforma administrativa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse que vai colocar a votação da proposta de emenda à Constituição 32 da reforma administrativa no plenário da Casa somente depois do feriado de 12 de outubro. Segundo ele, a prioridade agora são os aumentos dos preços dos combustíveis, que ele acabou de descobrir que estão subindo toda semana, né? A verdade é que, diante da crise e da falta de votos para a aprovação da PEC 32, Lira, aliado ao presidente Jair Bolsonaro, no ataque aos servidores, tenta ganhar tempo para conquistar mais parlamentares para aderirem à destruição dos serviços públicos gratuitos à população. O texto da reforma abre a possibilidade de contratar milhares de pessoas terceirizadas que vão responder a seus indicados, podendo inclusive normalizar o esquema de rachadinhas, aumentar a corrupção. O secretário de Finanças da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais, a CONSEF, o Pedro Armengol, que também é diretor da CUT Nacional, diz que o adiamento da votação da PEC é só uma estratégia para tentar desmobilizar a categoria que tem feito pressão junto aos parlamentares e avisado que quem votar não vota. É um slogan que faz referência às eleições do ano que vem, né? Indica que a população brasileira vai saber quem foram os deputados, quais foram os deputados que votaram para acabar com os serviços públicos no país. E nesses deputados, o brasileiro não vai votar de novo, não é? Sabe-se que a reforma administrativa é prioridade para o mercado financeiro, de olho nos ganhos que pode ter com a privatização dos serviços públicos. Essa afirmação é do Pedro Armengol, que diz ainda que para conseguir os 308 votos necessários para a aprovação da PEC, o Arthur Lira deve estar acenando com a liberação de emendas para parlamentares, aos deputados que ainda resistem a votar com o governo, temendo perder o apoio dos seus eleitores. Então Lira está tentando, na verdade, comprar esses deputados, né? Olha, a verdade é a seguinte, é que a reforma administrativa é mais uma das maldades do governo contra o povo brasileiro. Primeiro porque vai acabar com a prestação pública de serviços gratuitos à população. O povo mais pobre, que mais precisa de acesso à saúde, à educação, ao saneamento e a outros serviços, não tem como pagar por eles. E a reforma penaliza justamente essas pessoas. Imagina o serviço de saúde estar nas mãos totalmente da iniciativa privada, cobrando taxas da população para prestar esse tipo de serviço. Não pode. Além disso, acaba com a estabilidade dos servidores. E esse é um fundamento básico do serviço público, a estabilidade. Sem servidores com estabilidade, o cara que trabalha lá, que for contratado para prestar o serviço, vai se submeter, vai ficar refém da gestão, do político que está no cargo e não da sociedade. Quando um servidor é concursado, tem estabilidade, a sociedade, o povo brasileiro, é que de fato é o patrão desse servidor e não o político. Então, o servidor público, ele presta contas à sociedade e não ao político de plantão, digamos. E é mentira que estabilidade significa impunidade. Pelo contrário, os servidores públicos respondem sim por atos ilícitos e podem perder seus cargos, inclusive. E é mentira também que eles são marajás. De acordo com um estudo que analisou dados da RAIS de 2019, a Relação Anual de Informações Sociais, os servidores que ganham acima de 30 mil são os juízes, são os promotores, os desembargadores, os ministros, o presidente da República. Mas a média salarial dos servidores federais, estaduais e municipais é de só R$ 2.700, porque a maioria é formada por profissionais que atuam nos municípios onde são pagos os mais baixos salários do setor. E eles são mais de 50% dos 11 milhões e meio de trabalhadores servidores públicos do Brasil. E a reforma administrativa exclui os altos salários do ataque à estabilidade, ou seja, na carreira desses que ganham mais, não se mexe com a reforma administrativa. Quem mais vai ser penalizado é o servidor que tem mais baixa renda.
A gente já teve reforma trabalhista, a gente já teve reforma da Previdência, a gente já teve teto dos gastos, só medidas desastrosas para o povo brasileiro. O resultado a gente está vendo aí, tem desemprego, ninguém vai se aposentar e não dá mais para engolir mais ataques, não dá para engolir mais essa. Então a mobilização contra a PEC continua essa semana e vai até derrubar a reforma administrativa. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!